Normalmente nós aprendemos da palavra de Deus, das vidas dos heróis da fé, homens. Se fizéssemos uma lista aqui de homens que nos ensinaram com suas vidas, nós teremos Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué, e os juízes e depois os apóstolos e assim por diante. Mas aprendemos muito também com as mulheres. E hoje a classe, a aula que nós vamos ter é da vida de Ana. Você tem nas mãos aí a guia de leitura. Ana entrou para as Escrituras como um exemplo de fé sem intermediários. A fé que não fica esperando por ninguém. A fé sem religiosidade, que quebra os protocolos religiosos. A fé que vai direto a Deus e obtém resultados. Sua situação era de humilhação, vergonha e afrontas constantes. Ana era casada com um homem muito religioso. Você sabe como é que ele chamava? Eucana, era o nome do marido dela. Curiosamente, toda a religiosidade de Eucana não o ajudou a resolver a esterilidade da sua esposa. Antes ele cedeu ao costume da época de tomar uma segunda esposa para lhe dar filhos. A gente já vai continuar. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Um homem, quando a esposa não podia ser mãe, a lei permitia que ele tivesse uma outra esposa, para que ele pudesse ter descendência. Mas Eucana não precisava fazer uso da lei como outras pessoas faziam, porque ele tinha testemunhos para animá-lo. A esposa de Abraão também não podia ter filhos. Dá uma olhadinha aí em Gênesis capítulo 21. Como é que a coisa se resolveu? Gênesis 21. Quando a esposa de Abraão, Sara, não podia ter filhos. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha falado. Eucana sabia disso, que Abraão e Sara não podiam ter bebês, mas que no final Deus fez o milagre. Ele podia ter imitado a fé de Abraão. Mas ele não tinha somente o testemunho de Abraão e Sara. Ele tinha um pouco mais para frente aí, no capítulo 25, no versículo 21, o testemunho de Isaque e também da sua esposa Rebeca. Dá uma olhadinha para você ver. Gênesis 25, 21. Isaque orou intensamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. O problema foi resolvido com Deus, tanto de Abraão com Sara, como de Isaque e Rebeca. Mas Eucana não tinha apenas esses dois testemunhos, ele tinha mais um ainda, o testemunho de Jacó. Avança aí, por favor, ao capítulo 30, versículo 22. O testemunho de Jacó e Raquel. Gênesis 30, 22. Lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu sua madre, e ela concebeu, e deu à luz um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Preste atenção, Eucana tinha o testemunho de Abraão e sua esposa, Isaque e sua esposa, Jacó e sua esposa.
ele era o próximo na fila, que Deus lhe daria também a felicidade de ser pai, de ter um filho com a sua esposa Ana. Mas em lugar de ele ficar na fé, ele preferiu fazer o que as demais pessoas faziam, se aproveitar de uma brecha da lei e conseguir para ele uma outra esposa. Voltando para a folha que nós temos nas mãos, o religioso costuma ser assim: pratica os rituais da religião, mas cede às pressões sociais e culturais para se conformar ao que todo mundo faz. Onde fica Deus nisso? Deus simplesmente não está lá, porque ele não é atraído pela religiosidade, e sim pela fé. O que é que impressiona a Deus? O que é que chama a atenção de Deus? É quando ele vê a nossa fé. Meu Deus, segundo o exame médico, a minha esposa não pode ser mãe. Segundo os estudos ginecológicos, eu nunca vou ser pai. Mas o impossível dos homens é possível para o Senhor. Então eu coloco a situação nas tuas mãos. Eu clamo ao Senhor para que o Senhor me responda a minha fé, a minha expectativa que eu tenho nas tuas promessas, no poder que o Senhor tem. Mas Eucana era religioso demais para isso. Ele não usava a fé pura, e sim vivia submetido a regras religiosas, né? Ana também ficou presa por um tempo naquela religiosidade, mas quando a sua dor transbordou, um vulcão de fé entrou em erupção dentro dela. Como é que Ana fez? Em lugar de chegar à igreja tímida, com uma postura coibida, Ana entrou na igreja, ela se levantou, depois de comerem e beberem em Siló, e Eli, o pastor, o sacerdote daquele momento, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ana, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Quer dizer, quando não deu mais para aguentar a dor de ser uma mulher estéril, com o agravante de que o marido se aproveitou daquela brecha da lei e teve uma segunda esposa. Essa segunda esposa tinha filhos e ficava jogando na cara de Ana: você é pouco para competir comigo. Eu tenho filhos do teu marido, você não tem. Eu sou mais mulher do que você. Que horrível é ser humilhada por algo que está fora do seu controle. Que você nunca passe por isso. Nunca seja humilhada por nada, pela sua cor, pela sua personalidade, pelo seu jeito de ser, pela sua aparência, por coisas que você não tem nem controle. E Ana aguentou aquilo por um tempo até que o vulcão entrou em erupção. Ela foi ali diante de Deus, tomou sua vida nas próprias mãos e foi ao templo. Mas não como outras vezes, apenas para cumprir um ritual, para fazer uma reza, apresentar uma oferta que não lhe custasse nada e esperar que o sacerdote fizesse algo por ela. Cuidado, porque quando você fica dependendo que o pastor ore por você, a vida nem sempre se resolve, porque Deus não ouve mais ao pastor que a você. Algumas pessoas têm o costume de chegar e dizer: eu preciso falar com o pastor, eu preciso desabafar, eu preciso dizer o que está acontecendo comigo.
E quando chega na igreja, o pastor, com muita fé e disposição, está ali para atender e servir. Mas a pessoa pega o seu pacote de problemas e diz: olha, meu marido não está me tratando bem, meu filho não me obedece, minha filha virou minha inimiga, meu chefe não gosta de mim, o meu corpo está doente, eu tenho dívida para pagar, eu já não sei o que eu faço com a minha vida. Pastor, pega o pacote aí. E o pastor vai levar a carga da pessoa diante de Deus. Vai fazê-lo com paixão, porque para isso o pastor entregou a sua vida, para se preocupar pelas ovelhas e cuidar das ovelhas. Mas entenda que Deus não ouve mais ao pastor do que ouve você. Você pode chegar diante de Deus mesmo sem conversar com o pastor, mesmo que o pastor não saiba nada da sua vida, e você pode dizer para Deus diretamente tudo que você tem, tudo que você sofre, tudo que te machuca, tudo que te dói. E quando você coloca tudo diante de Deus, Deus te ouve como ouviria, escutaria o pastor. E se você pode ir direto com aquele que tem todo o poder, até quando você vai ficar falando com um intermediário? Quando somos novos na igreja, não sabemos nem orar, é natural que façamos todos assim. Mas quando a gente já aprendeu, a gente tem que ir direto naquele que resolve. Dessa vez, ela foi direto a Deus, ignorou o sacerdote, falou do fundo da sua alma sobre o seu desgosto. Antes de seguir, deixa eu contar uma coisa aqui que talvez é uma curiosidade para se pensar. O pastor de Ana, ele não era o melhor pastor. Ele não cuidava nem dele mesmo. Mas Ana não faltou na igreja porque o pastor não era tudo o que se esperava dele. Lá em 1 de Samuel 4:18, depois você pode ler se você quiser. Ele era tão relaxado e descuidado da sua própria saúde, que nem dele mesmo o pastor cuidava. Ana não foi mal criada com o pastor, mas ela entendeu: se o pastor me ouve, Deus me ouve muito mais. Se o pastor me escuta, Deus me escuta muito mais. Então eu vou direto com Deus. E o pastor parecia ser um pouco distraído, sabe? Porque como ela demorou orando, mexendo os lábios ali, falando com Deus, e não se ouvia nada da sua boca, o pastor considerou que ela estava o quê? Embriagada. Era um pouco distraído o pastor também. Mas isso nos ensina que você não depende do pastor. Se o pastor é um bom pastor, um pastorzaço, louvado seja Deus pelo meu bom pastor. Mas se o pastor tem suas deficiências, não é o super-homem, e tem coisas que ele precisa melhorar, quanto mais rápido melhor. Bom, eu não estou aqui por causa do pastor, eu vou falar com o dono da casa, é dele que vai vir a resposta que eu preciso. Seja maduro para isso. Foi o que Ana fez. E aí diz que ela fez também um voto, né? E fez um voto ousado a Deus. Qual foi o voto que ela fez? Se o Senhor me der um filho, homem, ele vai te servir. O marido dela era levita. O marido dela deveria de estar exercendo a sua função e servindo a Deus no templo. Mas por alguma razão, o marido não quis e não cumpria essa parte. E ela queria: alguém dessa casa vai servir a Deus. Se o Senhor me der um filho, ele vai te servir mais do que o meu marido que não te serviu. Ele vai ser teu instrumento. Eu não quero para presumir, eu não quero para ostentar,
Eu quero um filho para te servir, para o Senhor ser glorificado. Na mesma hora, já percebeu o resultado. Na mesma hora, o seu semblante já não era mais triste. É como se Deus desse um salto, descesse do trono e chegasse diante de Ana e dissesse: era o que eu esperava de você. Um despertamento, uma reação, ver alguém com uma fé igual à sua. E ela foi sacudida por dentro. Entrou nela uma consolação. Sabe, ressuscitou algo que estava morto dentro dela. O estresse, a angústia, deu lugar a uma paz, um descanso, que ela se encheu daquilo de bom naquele momento. Em 3 meses, Ana engravidou. Em 1 ano, Samuel nasceu. O nome Samuel significa ouvida por Deus. Um testemunho da sua fé, ousada e como? Sem intermediários. Agradeço tanto quando o pastor ora por mim. Mas se o pastor não guardar a minha afeição e o pastor não decorar o meu nome, não tem problema. Eu tenho alguém que cuida de mim por em cima do pastor. Quero crer que o meu pastor é um sincero e verdadeiro homem de Deus, que ama o ministério e leva uma vida santa e se dedica de verdade, derramando suas lágrimas pelas almas. Quero ter um pastor nota 10. Mas se o meu pastor não é tudo isso, ele vai prestar contas com Deus. Os meus olhos estão no Senhor Jesus e nada nem ninguém vai me desviar do seu caminho. Essa casa é a casa de Deus e é a minha casa. E é aqui onde eu encontro com meu Pai Celestial, eu falo e Ele me ouve. E o meu pastor melhore cada dia. Vou respeitar e amar o meu pastor. Mas por em cima do meu pastor, os meus problemas eu resolvo com Deus. Com quem você resolve seus problemas? O homem tem limites, mas Deus é ilimitado. Ele é o Todo-Poderoso. Esta é a fé que temos que ter. Como? Sem religiosidade. O que mais? Sem dependência de terceiros, mas de atitude sobre a palavra de Deus. Então, o pastor, o semeador, prega a palavra. O pastor, o semeador, nos dá a conhecer a palavra. Seja ele o melhor dos pastores, ou um pastor que tem muito que melhorar, mas a semente que nos é plantada tem vida própria. Não depende do que está plantando. E você não precisa do que está plantando, você precisa da semente. E quando você guarda as promessas de Deus que você vai conhecendo na terra boa do seu coração, e você vai pela vida com a palavra de Deus, tendo raízes cada vez mais profundas dentro de você, minha amiga, meu amigo, a sua vida vai germinar, a semente vai crescer, a sua vida será cheia dos mais maravilhosos frutos que a semente da palavra de Deus produz em você. Enquanto você viver, você tem garantia de que vai dar tudo certo. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você vai sair de cada problema que enfrentar mais inteligente, mais sábio, mais experiente, mais forte do que era antes. Problemas que vêm, problemas que você vence. Com a sua fé
na palavra, guardando a palavra dentro de você, lembrando na sua cabeça todos os dias, todas as coisas boas que Ele prometeu. E um dia, você e eu vamos viver o nosso último dia. E a festa vai acabar aqui. Mas aqueles que guardaram a palavra como plantada no coração, a melhor semente plantada na boa terra, quando chegar o nosso último dia, a festa acaba na terra, mas a festa continua lá no céu. Então, guarde a palavra, não seja um religioso, uma religiosa. Tenha seus olhos postos naquele que é perfeito. Busque a Deus, tendo suas próprias experiências, sua própria fé. Se o pastor orou por você, que bom, agradeço. Se esqueceu de você, não importa, Deus não esquece de mim. E vamos em frente, cada dia mais fortes e cada dia vivendo mais e melhores experiências com Deus. Vamos ser como Ana, vamos ter uma fé forte, sólida e pessoal. Quantos vão confiar mesmo nos dias difíceis e vão depender de Deus e vão continuar indo em frente? Que fiquem de pé, por favor. Se você diz, bispo, às vezes eu me sinto como Ana. Às vezes eu vejo que tem gente que fica feliz quando dá tudo errado para mim. E tem gente que parece que gosta de me ver sofrer, gosta de me humilhar. Vem aqui para o Espírito Santo dar força para você. Vem aqui perto do altar para a gente orar juntos. Se você diz, bispo, é verdade, às vezes a gente fica esperando que outros orem por nós. E a gente fica esperando que outros consigam as respostas que a gente precisa. Eu vou orar por mim mesmo e eu quero experimentar as respostas de Deus. Ele e eu. Tem uma canção linda que diz, eu vou falar com Deus, vou contar tudo para Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Se tivermos essa canção, vamos cantá-la porque é o que nós aprendemos de Ana nesta ocasião. Eu vou falar para Deus, vou contar tudo para Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar para Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Eu vou falar para Deus, eu vou falar para Deus, vou contar tudo para Deus, vou contar tudo para Deus, vou fechar a porta do meu quarto, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Deus e eu, só Ele e eu vou mostrar para Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Não conte seus maiores sonhos a ninguém, não mostre sua ferida para quem não tem remédio para curá-la e forças para te erguer. Não, 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 não se lamente para quem quer ver tua dor, não mostre sua fraqueza aos inimigos seus, mostre só para Deus. Eu vou falar para Deus, eu vou falar para Deus, vou contar tudo para Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu vou mostrar para Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei, e a partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Eu vou falar com Deus, vou contar tudo para Deus, vou
fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. É tão bom, é tão confortável quando há pessoas que se preocupam pela gente, perguntam pela gente, oram pela gente. É tão gostoso, é tão reconfortante, mas às vezes isso nos malcria, isso nos faz fracos. Hoje nós aprendemos de Ana que há momentos na vida em que a gente não pode ficar esperando que outros orem por nós. Há momentos na vida que a gente não precisa contar o problema para o pastor. A gente não precisa ficar buscando quem nos escute, quem sinta dó de nós. Não é necessário nada disso. O que precisamos é chegar diante do teu altar e colocar a nossa vida e desabafar o que a gente sente. Perguntar aos céus: aonde está o meu Senhor? Vem me socorrer, se manifeste na minha vida. E o Senhor se alegra da filha, do filho que te busca e crê que o Senhor escuta. O Senhor se alegra de ver a fé de uma pessoa como Ana, que se apresenta atrevida, com confiança e desabafa. É verdade, meu Senhor, que às vezes as nossas lágrimas saem antes que as nossas palavras, por causa da dor, por causa da preocupação, por causa do problema, por causa da dificuldade que estamos vivendo no momento. Mas o Senhor entende as nossas lágrimas e ouve as nossas orações até antes de que a gente pronuncie a primeira palavra. O que eu quero te pedir, meu Senhor, é que aquela consolação que chegou a Ana, depois daquele momento em que ela orou, aquele aliento, aquela força que ela recebeu, aquele bem-estar e aquele alívio que Ana teve depois de fazer a sua oração, seja o mesmo que aconteça agora com cada pessoa que está aqui. Porque como Ana sofria, sendo humilhada, zombada, sendo vítima de insultos e maus tratos da sua adversária, há quem aqui também está vivendo dias ruins, dias difíceis, mas o Senhor é o que resolve, o Senhor é o que levanta o caído, o Senhor é que traz alegria ao triste, o Senhor é o que traz forças ao que já não tem forças, o Senhor é quem alegra o triste e recupera o que está cansado e caído. Então faz isso com cada pessoa aqui, através do teu Espírito. A minha amiga e meu amigo, se você quiser, levante suas mãos e chame pelo Deus de Ana. Aonde está o Deus que ouviu a Ana? Me ouve também. Aonde está o Deus que mudou o semblante de Ana? Muda o meu semblante também. Aonde está o Deus que livrou Ana de quem a humilhava? Me livra, Senhor, também. Aonde está o Deus que esteve com Ana no momento mais ruim da sua vida? Vem, meu Senhor, estar comigo aqui agora. Eu não pretendo vê-lo, eu não posso vê-lo com os meus olhos de carne, mas eu quero um abraço teu, eu quero a tua presença comigo, eu quero experimentar a paz que o Senhor dá, eu quero ter a tua presença em mim e ter esse gozo, esse descanso que o Senhor dá àqueles que te buscam
Então vem me encher da tua fortaleza, vem me encher da tua paz, vem me encher da alegria da tua salvação. Vem me renovar neste momento. Receba o Espírito Santo, amiga. Receba o Espírito Santo, amigo, e com ele seja renovada a sua energia. Com ele seja você fortalecido, amigo. Às vezes as pessoas pensam que você nem tem problemas, né? Você fica quieto, você sofre calado. Quando alguém te pergunta como é que você está, você responde com o polegar para cima: está tudo bem. Mas dentro de você, só você sabe o que tem sofrido e o que tem sentido. Mas Deus te vê por dentro e cura as tuas dores, as tuas feridas, e te dá alegria, ânimo e fortaleza nesse momento. Quando Ana orou, tudo mudou dentro dela, e essa oração faz tudo mudar dentro de nós. Receba o Espírito Santo que muda tudo de dentro para fora. Oh, meu Senhor, é o meu primeiro dia aqui. Eu ainda não conheço as histórias, as lutas que alguns podem estar passando, mas o Senhor conhece a todos aqui, por dentro e por fora, direito e do avesso. O Senhor sabe de tudo aqui. Não tem ninguém aqui que seja uma surpresa, um desconhecido para o Senhor. Então eles vão a Ti, sem precisar de mim. Eles vêm a Ti e creem e esperam do Senhor uma resposta, um alívio, um descanso, novas energias, novas forças. Venham sobre eles agora. Aleluia. Se coloque na posição como se estivesse debaixo da chuva, recebendo a água que cai sobre o seu rosto, sobre suas mãos e te refresca. Receba o que Ana recebeu: consolação, paz, sabedoria para lidar com tudo. Receba o que Ana recebeu: novas energias, novas forças. E tenha certeza, não vai demorar muito não, e você vai ter testemunho para contar. Assim como Ana, em 3 meses estava grávida, em 1 ano era mãe. Nasceu o que ela queria, sem que ninguém lhe facilitasse nada, mas veio por obra de Deus e alegrou seu coração. Ainda que ninguém te ajude, ainda que ninguém te facilite nada, você vai ter o que você precisa. Vai nascer de você, e vai ser breve, para que você conte um testemunho e glorifique a Deus com essa experiência. Sejam fortalecidos, sejam renovados, sejam avivados. Tenham de Deus novas energias, agora e para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Grandes são as tuas obras, infinitas maravilhas. Sua presença é bem-vinda entre nós. Grandes são as tuas obras, infinitas maravilhas. Sua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro os meus joelhos, se eu dobro os meus joelhos para buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Não dá para ficar nenhum segundo sem tua luz. não consigo
consigo mais viver sem meu Não Jesus. consigo mais viver sem meu Jesus. Ele é muito precioso para mim. Ele é muito precioso para mim. Não dá pra ficar nenhum segundo sem o amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. O tempo de sofrer chegou ao fim. Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. Renova o meu coração Me leva nos teus braços. e me leva nos teus braços. Te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu entrego ao Senhor a minha vida em teu altar. E Ele recebe, transforma a sua tristeza em alegria, transforma as suas lágrimas em sorriso. Quem te humilhou, te qualificou para que você seja duplamente feliz. Receba o Espírito Santo e tenha paz. E quem crê e recebe, diga: eu creio, eu recebo, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém. Ele vai estar com você. Será sua fortaleza, seu consolo, seu amigo fiel, seu protetor. E você ainda vai rir de tudo que aconteceu, levantando o seu troféu e animando a outros que estiverem lutando por aí. Pode voltar para o seu lugar com a certeza da vitória. Graças a Deus. Amém? Deus vai ser glorificado na sua vitória.